E estamos de volta para o terceiro bloco da Sabatina com Gilson Pelizaro, do PT. Neste bloco, temas específicos para o candidato. Fernanda Buffoni. Há anos, um dos maiores pleitos de Franca junto ao governo do estado em termos de saúde pública é a regionalização da Santa Casa de Franca, que convive constantemente com falta de recursos. O que o senhor pretende fazer para diminuir os problemas do hospital? Infelizmente, quem tem pago o pato aí dos desmandos da saúde tem sido a Santa Casa. A gente vai ler as reportagens com relação ao tema da saúde, ninguém coloca quem são os verdadeiros culpados. Como, por exemplo, o fato da questão de ter tirado a gestão plena do município de Franca, quando o município era dono do seu próprio nariz e, além do mais, coordenava toda a região, infelizmente agora está na mão do Estado e muito precário, de uma forma extremamente incompetente e sem fiscalização. Os nossos dois deputados, Roberto Engel e Justo de Souza, não cumprem o seu papel de fiscalizador. Inclusive, o Justo de Souza tirou, de 0 a 10, ele tirou 1,6 com relação ao item fiscalização. E esse é um tema que eu quero realmente levar a ferro e fogo. Eu acho que o deputado, além de propor emendas parlamentares, que são importantes para a região, além de propor investimentos, ele tem que fiscalizar, independentemente de quem seja o governador. Se for o mercadante, o governador do estado de São Paulo, que é do meu partido, eu vou desempenhar a função de deputado estadual e fiscalizar. Quero dizer, com relação à regionalização, que é um tema bastante importante, só que ele não deve ser usado só como pretexto eleitoreiro, que é o que acontece em Franca. Só se fala em regionalização da Santa Casa quando se vai disputar a eleição, né? Eu acho que tem que ter, de fato, trazer aí a Comissão de Saúde da Assembleia, discutir com o provedor da Santa Casa, com os dirigentes da Santa Casa, com a Prefeitura Municipal, envolver os municípios da região e discutir verdadeiramente, abrir o jogo com relação à regionalização da Santa Casa. Eu acho extremamente importante. Acho que deve ser feito e saúde é uma coisa muito séria. Eu quero dizer outra questão. Estamos falando do AME lá, do Ambulatório de Especialidades Médicas, né? Que tanto o PSDB faz propaganda em todo lugar que a gente vê. E aí os nossos deputados, tanto o Gilson de Souza quanto o Roberto Engel, dizem que são amigos do governador, que são de dentro, tomam cafezinho lá no Palácio do Bandeirantes, inclusive com a primeira-dama. Só que foram feitas 32 anos no estado de São Paulo, só agora está chegando em Franca. E desculpa que não teve tempo, não tem, né? Porque o Roberto Engel está há 5 mandatos, se eu não me engano, lá, e o Justo de Souza está há 2, né? Podia ter aproveitado muito bem essa amizade que tem com o governador e ter resolvido essa questão da saúde pública em Franca. Cidades como Barretos, que é menor que Franca, já tem uma AME instalada e funcionando. Infelizmente, Franca tem ficado para trás. Vou dar outro exemplo para vocês, que não é uma questão da saúde, mas é um problema de representação política que nós temos. Franca, quase 350 mil habitantes. Sabe de quem de Franca depende para colocar seus veículos no pátio quando são apreendidos na rodovia? Ituverava, que é muito menor que Franca. Será que esses deputados que aí estão representando adequadamente o povo de Franca? Qual foi o questionamento que alguns de vocês viram dos 2 deputados da nossa cidade com relação a essa questão? Nenhum, ficam calados, têm medo de falar com o governador. É lógico, é uma política repressora, que aqueles que são base do governador na Assembleia Legislativa são reprimidos, secretário ligando toda hora e cobrando postura dos deputados. É o preço que se paga pelos favores que o governo do estado faz a seus deputados. Candidato, o senhor criticou o prefeito, o governo do estado, os deputados, todo mundo pelos problemas de saúde pública enfrentados na cidade, que, claro, são evidentes. Mas o senhor, quando participou de um governo municipal do PT, aqui tinha caneta na mão, também tinha problemas com a Santa Casa, fizeram uma intervenção, continuava morrendo gente. O problema da saúde não é maior do que o dos políticos, ele não é um problema grave e mais, não depende estritamente do governo federal que controla o SUS? Pois bem, aquela intervenção foi feita não por vontade do governo municipal, foi uma imposição do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual.
que fala, ou toma providência, ou então nós vamos tomar medidas contra a prefeitura. O Gilmar foi obrigado a tomar medidas naquela ocasião. Mas aí não fica fácil? Eu queria só fazer relembrar, viu, Júnior? Desculpa, só para não perder a linha do raciocínio. Eu queria dizer o seguinte, quantas pessoas morriam naquela época esperando o fax para ser internado? O fax da morte. Quantas pessoas esperavam naquela época? Não esperavam o fax, mas morriam nos corredores. A gestão tem que estar na mão do município. Quem sabe dos seus problemas é o município. A conta fundo de saúde, que vem os recursos do governo federal e do governo do estado, tem que ser geridos aqui pela nossa regional, que é Franca. Franca não pode ficar a míngua pedindo aí autorização para São Paulo. Um técnico lá em São Paulo vai receber o fax. Essa aqui interna. Essa aqui não interna. Mas, candidato, a gestão do hospital esteve nas mãos do governo petista, que pela primeira vez pôde não só fiscalizar, como conduzir os destinos do hospital. E ainda assim ela é tida como desastrosa. Não melhorou a gestão e não melhorou as dívidas. Não é uma questão dificílima? Olha, Júnior, você está defendendo a estatização da Santa Casa, é isso? Não, eu estou perguntando para um candidato que criticou todo o modelo vigente, que participou de um anterior, qual a opinião dele? A sociedade tem que cumprir também com o seu papel, e nem era a intenção do PT ser dono, a prefeitura ser dona da Santa Casa. A Santa Casa cumpre o seu papel, tem lá a sua diretoria, eu acho que tem que estabelecer uma parceria mais séria. Tem deputado que acha que ajudar a Santa Casa é só levar emendinhas para comprar um aparelhinho aqui, um aparelhinho ali. Acho que você tem razão. A questão da Santa Casa, a questão da saúde pública, envolve uma discussão muito mais ampla. Mas só com emendinha que vai resolver o problema da Santa Casa. Santa Casa tem problema de déficit? Tem. Está na mão de quem hoje? Do Estado. Por que o Estado não cumpre o seu papel e cobra o déficit da Santa Casa? Por que o governo federal não aumenta a tabela SUS? Olha, Júnior, o governo federal, primeiro que eu acho que o SUS é o melhor modelo que existe. Ele tem suas deficiências, ele tem seus problemas, mas ele dá oportunidade para aquele mais oprimido, aquele que não tem condição de pagar, de ser atendido em qualquer lugar do Brasil, como o próprio presidente da República. Então ele traz uma igualdade no atendimento. Sem dúvida, saúde é um buraco sem fundo? Vai precisar de mais recursos? Sem dúvida. Agora, ela tem que ser tratada como prioridade. Infelizmente não tem sido tratado no governo do PSDB, no estado de São Paulo. Veja bem, nós estamos falando aqui da questão das especialidades. Por que Franca vai receber essa AME só agora? Só agora. Candidato. Então isso nós temos que tratar. A questão da tabela SUS, o dia que vier aqui os candidatos a deputado federal, você pode cobrá-los, que eles têm obrigação de defender o aumento da tabela SUS. Eu não vou ter governabilidade nenhuma sobre isso, porque eu estou disputando uma vaga para deputado estadual. O dia que eu for disputar uma vaga para deputado federal, eu tenho certeza que isso vai ser tema da pauta e eu vou lutar para que o SUS seja cada vez melhor. Candidato, alguns críticos o acusam de exercer em seu último mandato como vereador uma oposição exagerada na Câmara Municipal. Dizem que o senhor se manifestava contrário a tudo só porque o prefeito é seu adversário político. Caso seja eleito deputado, o senhor terá 2 anos de convivência forçada com Sidney Rocha. Como espera que seja o relacionamento entre ambos? Espero que seja republicano. Da minha parte vai ser. Primeiro que eu não vou diferenciar prefeito por causa de partido, que infelizmente isso é coisa que acontece hoje. E principalmente com relação ao governo do Estado. O governo do Estado não tem uma postura republicana diferente do que acontece no governo federal, que recebe todo mundo e de todos os partidos, inclusive de oposição. Eu quero te dizer que assim que eleito deputado estadual, a primeira pessoa que eu vou procurar para colocar o meu serviço à disposição vai ser o prefeito Sidney Franco da Rocha. Eu acho que as picuinhas políticas aí têm que ficar de lado e nós temos que pensar no bem comum, nas políticas públicas que o Estado pode desenvolver aqui na nossa região. Eu vou te dar um exemplo, que eu quero fazer uma parceria com o prefeito e pedir para que ele, juntamente comigo, engrosse lá o coro para a gente poder trazer essa questão para Franca. Quantas pessoas têm morrido na rodovia Cândido Portinari por não ter uma via marginal do Liporace até o Distrito Industrial? Aquela curva que tem ali, próximo à ponte da Vila São Sebastião, é criminosa. As pessoas não podem ser tratadas dessa forma. E olha só, gente, são 27 anos de poder o mesmo grupo. O PSDB, se eu não me engano, está
4 mandatos como governador do estado? Então, e não resolver esse problema. É uma questão grave que precisa ser resolvida. Outra questão que a gente pode trabalhar junto. O plano diretor do município, ele orienta o crescimento da cidade para aquela região do Jardim Pulicano, Vila São Sebastião, e vocês já viram que ali é o caos para atravessar o pontilhão da Vila São Sebastião. É obrigação do deputado estadual fazer gestão junto ao governo do estado para que mais um pontilhão seja criado naquela região para desafogar o pontilhão da Vila São Sebastião. Candidato. A cidade cresce de uma forma rápida para aquela região e as políticas públicas não têm crescido da mesma forma. Candidato. Então eu quero colocar o meu mandato à disposição do prefeito Sidnei Franco da Rocha. Candidato, o senhor comandou a Proab em Franca, onde teve um contato direto com as dificuldades que os mutuários de conjuntos habitacionais enfrentam. 2 conflitos chamam mais atenção: o dos mutuários do Parque do Horto e o dos comerciantes instalados no Leporácio. O senhor acredita que esses problemas tenham solução e qual seria? 1 minuto, candidato. Olha, com relação, são 2 questões diferentes. O Parque do Horto não necessariamente depende de política estadual para ser resolvido. Precisa de uma alteração de uma lei federal para adequar a questão do Parque do Horto. É um tema que precisa ser tratado também de uma certa forma com bastante seriedade e também não usar o povo do Parque do Horto só nas épocas de eleições. O deputado Roberto Engler fez 1001 promessas para aquele pessoal, inclusive muitos tiveram que pagar uma dívida altíssima na justiça, porque o deputado disse que as pessoas podiam pagar em juízo e causou um dano muito grave para aquela população. Então nós temos que sentar e fazer proposta adequada, inclusive para o governo federal. Agora eu acho que na questão do Leporácio está faltando um pouco de sensibilidade social para tratar o tema. Estão levando muito à risca a questão da legislação. Eu acho que a lei pode ser flexibilizada e pode achar um meio termo para resolver aquela questão sem demolir. Se eu for deputado estadual, vou fazer todo o empenho para não deixar demolir as garagens do Leporácio. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do 3º bloco desta sabatina com Gilson Pelizaro, do PT. Daqui a pouco, o 4º e último bloco, em que teremos questões gerais e as considerações finais. É já já.